Estou sem gravação aqui. Então, continua aí, Domênica, os comentários que você Então, tem. aí eu acho que tudo isso que acontece, assim, mesmo sendo espírita, o espírita que já sabe, né? Era para eu olhar para isso tudo e falar assim, normal, vamos indo. Tá tudo lá, Jesus está no Mas leme. não funciona assim. Mas Não tem hora que eu sou humana. Então, Claro. paciência nunca foi meu forte. Nós Não, eu não todos. sou uma pessoa paciente. Eu sou Mas muito às vezes, impaciente. Domênica, a gente até vê determinadas coisas que a gente não quer, não tem como entender. Aí nessas horas, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é falar assim, bom, isso eu não quero fazer, né? Porque quando tem uma hora que você não pode mexer, que você não pode ajudar, que você não pode modificar, você tem que botar assim, servir de exemplo assim, bom, isso eu não quero para mim. Então, vou tentar mudar, sabe? Tentar mudar para melhor, né? Tentar fazer o melhor. Eu sei que a impaciência é terrível, porque eu também, de vez em quando, eu tenho... Todo mundo que atende público é muito difícil, né? Ainda mais as pessoas que vão obrigadas nos seus lugares, né? Então, a impaciência, quando você lida com muita falta de respeito e você tem que fingir que não está entendendo, entendeu? Então, sabe, é isso. Isso, quando eu vejo alguma coisa que eu realmente não posso mexer, não posso mudar, eu falo assim, meu Deus, isso realmente eu não quero para mim. Então, me ajuda a eu mudar, a eu me apacentar. Denise, está falando agora do atendimento que eu estava. Vamos lembrar sempre que, pelo que ensinam a gente nos livros, e a própria codificação, que as coisas que aparecem para a gente é justamente aquilo que você tem que trabalhar. Então, a pessoa precisa ter paciência, vai toda hora levar ela pancada para exercitar a paciência. Nós temos que sair dessa aqui melhores. Então, tudo que você tem faltando de virtude vai aparecer para você desenvolver. Você vai aproveitar a chance. Claro. Há 40 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso, era assim, bateu, levou. Entendeu? Bateu, levou, claro. Também. Nenhuma. A gente está aprendendo. Só que agora eu fico olhando assim para a pessoa e pergunto assim, querido, vem cá, você veio aqui para brigar comigo ou você veio aqui para resolver seu problema? Porque se for para resolver o seu problema, eu posso lhe ajudar. Agora, se for para brigar comigo, se isso vai lhe fazer bem, só vai ficar disputando. Mas eu acho que esse capítulo é mostrar para a gente que tudo tem seu tempo e sua hora, né? A natureza da salto, você vê há quantos milhares de anos a gente está nessa evolução aí, vão passar ainda uns bons anos aí até realmente a regeneração entrar, isso aí vai demorar para mim, não vai ser agora, 2057 vai começar, Exatamente. E aí vai demorar uns 100 anos, 200 anos, até o negócio apaziguar, sabe? Mas aí mostra... Aqui na frente, o que você está falando, Domênica, aqui na frente agora no texto, eu vou continuar lendo, que ele vai falar dessa história das coisas piorando. Não sei se você leu, que a gente vai... Eu resumo um pouquinho, porque não dá nem para resumir muito, tem tanta coisa importante. Eu vou compartilhar a tela de novo e a gente vai ver esse texto, quer ver? Então, ele vai falar aqui, ó. Não sei se é aqui agora, mas ele vai falar já já. Bom, e Miranda diz que estava olhando em volta, e está ele fazendo o discurso, né, e todo mundo prestando atenção. E Miranda fala, olhando em volta, notamos os semblantes docemente envoltos em discreta claridade decorrente da alegria que exteriorizavam, da esperança de também contribuir, de poderem contribuir em favor da nova era. Agora você imagina esse auditório lotado de espíritos que vão ajudar, escutando esse óleo que veio, né? O cara se materializou no tubo de luz, no jump para a luz, né, Domênica? E aí ele vai, e eles estão ali na felicidade, porque eles vão poder contribuir para ajudar a nova era, né? Eu fico imaginando essa emoção deles. Continuando com a mesma tonalidade musical, Orion esclareceu. Qual seria, então, a razão por que deveriam vir espíritos de outro orbe para o processo de moralização do planeta? Ele vai falar duas, aí eu até vou repetir depois as perguntas. Primeiro, ele vai falar, por quê? Não tendo vínculos anteriores, como efeito de existências perturbadoras, não enfrentariam impedimentos interiores para os processos de doação, para os reencontros dolorosos com aqueles que permanecem comprometidos com o mal, que tem interesse em manter o atraso moral das comunidades, a fim de explorá-las psiquicamente em perversos fenômenos de vampirização, obsessão individual e coletiva. Então, se esse espírito está vindo de outro orbe,
e não tem esse vínculo de ser nosso filho, nosso pai, nosso, né, alguém de outra existência, ele está vindo para ajudar, né? E é outra, ele já está com outro sentimento, já vem com aquele sentimento de amor maior que a gente ainda não tem, né? Ele fala que são estrangeiros em terras preparadas para a construção do progresso, fazem-no por amor, convocados para oferecer os seus valores adquiridos em outros planos, facilitando o acesso ao desenvolvimento daqueles que são os nacionais aspirantes pela felicidade. Então, a observação, que também assisti lá nas lives, é que o vínculo desses espíritos é do amor universal, é o desejo de servir ao próximo. Estão vindos para imprimir uma nova direção, dar bons exemplos. Estão sendo colocados estrategicamente em várias regiões do planeta. Eles estão perto de nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, não pensa só que a gente tem espírito de outro orbe desencarnado, aliás, encarnado aqui não. Também tem muitos desencarnados de outro planeta que estão enviando instrução por comunicação mediúnica. Isso a gente lembra também, né? Porque na época de Kardec tinha uns que vinham de Marte, tinha outros que vinham de Júpiter, e falou que um ou outro encarnou lá. Então, eles também têm trazido as comunicações. A segunda razão seria porque tem espírito de outro orbe, né? Para moralizar nosso planeta. Bom, porque mais adiantados moralmente uns, né? Eles podem contribuir com exemplos edificantes, capazes de silenciar as forças da perversidade, impedindo-as com os recursos insuperáveis do sacrifício pessoal, desde que as suas não são as aspirações imediatas e interesseiras do mundo das formas. Então, o que seria isso? Eles vêm, traz o exemplo, silencia que em sacrifício pessoal são aquelas pessoas que vão passar para os outros desequilibrados, todo mundo desassustado, e eles estão ali no sacrifício pessoal, que na verdade não vai estar afetando muito eles, porque já estão evoluídos, né? Devem olhar para as pessoas com compaixão e tudo, porque eles também não têm aspiração interesseira no mundo das formas, eles já estão no entendimento já de mundo da parte espiritual, né? Então, enquanto isso, ele fala que esses estão mais adiantados, né? Outros vão estar vivenciando uma forma de exílio temporário, por serem desenvolvidos intelectualmente, mas ainda necessitados da vivência do amor, em contato direto com os menos evoluídos, sentirão a necessidade do afeto e do carinho, aprendendo, por sua vez, o milagroso fenômeno da solidariedade. Então, tudo se resume, portanto, no dar, que é receber. E no receber, que convida ao doar. Então, a fim de que o programa seja executado, tá, seria uma parte. Agora, ele vai comentar aqui. Esse programa, que está sendo executado há 11 anos atrás, né? E acontece exatamente a mesma coisa que a gente viu no último livro. Lembra que aquela época que eles estavam fazendo aquele atendimento, né, na época da pandemia, no início, que a gente viu, que começando lá, quando o Miranda conta que lá em setembro, antes da pandemia, eles estavam fazendo toda essa movimentação, e ele fala, todos estão tendo reunião agora, nesse momento, cada canto do mundo está tendo reunião com seus grupos, né? Aqui ele fala a mesma coisa agora, a fim de que o programa seja executado neste mesmo momento, em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, irmãos nossos, procedentes de nossa esfera, estão apresentando o programa a que nos referimos, de forma que, unidos, formemos uma só caravana de laboriosos servidores, atendendo às determinações do governador terrestre, o mestre por excelência. Ele fala de todas essas comunidades, seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Expositores dedicados, médiuns sinceros, estarão sendo convocados a participar de estudos e seminários preparatórios, para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. Do novo período seria do mundo de regeneração. Então, você vê que é uma ação internacional, não é só alguns grupos, é o mundo inteiro, tanto que acontecendo a pandemia, é o mundo inteiro afetado, está tendo que ter, ele vai falar aqui na frente sobre essa história da gente estar todo mundo se conectando e estudando, né? Ele não vai falar nesse livro muito diretamente da internet, não, pelo menos nesse capítulo, mas ele fala que é uma ação, olha só, da observação dos comentários, vão perguntar assim, qual é a parte que nos toca? Cabe a nós trabalhar de forma dedicada nos compromissos espirituais. Nós aqui com esse grupo de estudo, estamos aqui com um compromisso espiritual.
Então, as diretrizes estão sendo enviadas para nós a fim de desencadear uma ação internacional no planeta. Hoje estamos vivenciando essa integração internacional que foi deflagrada na pandemia, que todos começaram a mandar vídeos, fazer aula, fazer reunião, e aí eles falam aqui nos comentários que tem que ser um movimento que não pode parar mais, porque nós necessitamos dessas trocas, desses contatos, dessas atividades desenvolvidas, como, por exemplo, eu coloco aqui o nosso grupo de estudo. É um trabalho conjunto. Então, a gente vê como é que a gente conversa aqui, tudo, a gente troca essas informações, cada um com a sua experiência e o seu tempo de estudo na doutrina. Então, nós estamos aqui num movimento que não é que a gente não vai poder parar nunca de ter que ter esse estudo aqui ao vivo, coisa e tal, mas só que a gente tem que ter sempre esse movimento de estar estudando e cada vez mais recebendo, né, caso essas mensagens que eles falam que virão e que estão vindo, para que possamos colocar em prática isso tudo que eles estão nos orientando, por isso que a gente sempre pede aqui que a gente possa ter a inspiração para conseguir captar essas mensagens, no sentido de entender o que está sendo colocado nos livros para que a gente possa estudar, né, da maneira correta. Eles falam que a transição planetária implica na nossa transformação moral e espiritual. Isso a gente já sabe. Esse período é para despertar nossa essência divina. Então, tá, agora vamos... para fechar aqui antes da observação, para a gente comentar, fala, as grandes transformações não vão se dar em forma de destruição da vida. Tem as destruições né, que ele fala, tem essas transformações de fase de perturbação do orbe, fenômeno climático, poluição, desrespeito à natureza, embora esteja acontecendo, não é isso que vai transformar o planeta Terra. É a mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Então, qual que a gente quer ficar? No discernimento em torno da evolução ou ficar sofrendo porque está acontecendo coisas que a gente não sabe explicar? E a gente já sabe que a mudança do comportamento moral e emocional vai mudar a psicosfera, porque o que a gente está vibrando, a gente está irradiando, e isso muda a sintonia total, da nossa sintonia com os bons espíritos e na nossa psicosfera. Somos nós que precisamos modificar. O planeta está mudando? Tá, ele também está crescendo, né? Vai virar uma regeneração em o planeta em si, mas os habitantes do planeta, encarnados e desencarnados, é que tem que modificar isso para regenerar. A gente sabe, e estudamos no outro livro, que desde maio do ano passado já estão retirando as cidades, né, das trevas, a cidade em pedacinhos, como se fosse pedaço de bolo, e entrando aqueles, né, que a gente estudou aqueles equipamentos, aquelas gruas, aqueles guindastes, levando a cidade com os habitantes já para outro planeta. O pessoal está indo, embora a mudança vibracional está acontecendo. A gente até comentou isso já algumas vezes. Desde maio do ano passado já está começando a limpar. É uma limpeza geral, não tem jeito, não tem volta. Por isso que a pandemia veio para dar o pontapé e agora a bola tem que rodar a bola para frente. É a escolha que vamos fazer para decidir se nós vamos realizar nosso aprendizado pela via do amor ou pelas vias da dor. Então, vamos dar uma paradinha aqui, comentar agora que ele entra outro assunto. O que vocês acham? Graças a Deus, né, com a pandemia, nós tivemos essa oportunidade de nos reunir virtualmente. Porque, imagina, né, em outras pandemias nós não tivemos isso, e agora nós tivemos essa oportunidade, e como isso foi importante, para mim foi importantíssimo, né, para muita gente que não tinha condições de nem estar com ninguém, porque uma família pequena, né, de sair, então, e com essa oportunidade de se falar virtualmente, pelo Zoom, pelo WhatsApp, ficou sabendo de N coisas, continuou a estudar, entendeu? E muito pelo contrário, eu acho que o estudo, através do estudo virtual, facilitou muito a vida das pessoas, até que chegavam em casa, ou então que estavam em casa ainda em trabalho. Eu acho que foi um alento para quem, dentro da pandemia, o nosso estudo virtual, a oportunidade que nós tivemos por ter isso. Porque imagina na gripe espanhola, na peste negra, né? As pessoas ficaram dentro de casa sem poder falar, sem poder sair,
sem se comunicar. Jogando, né, os cadáveres na porta, tá? Que não, jogando na rua. Pois é. Botava sem internet, sem televisão. O parente lá na fora. Sem delivery. É verdade. E muitos milhões, muito mais. Nós estamos nem com 10% ainda dos milhões que já morreram nessas pandemias. Né? A gente sabe disso, já comentamos, né? Gente, vou ter que correr um pouquinho com o texto, senão a gente não consegue ler tudo, só para a gente poder comentar mais no final. Vamos lá, deixa eu partilhar, né? Compartilhei. Partilhar aqui, compartilhar. Tá. Então, assim, o Orwell vai continuar falando, ele é um poeta também, olha só. A semelhança das ondas oceânicas a abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espumas alvas, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente. Ou seja, estão encarnando ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão interesse mesmo daqueles que, momentaneamente, encontram-se adormecidos. Aquela pessoa que está, né, vivendo aquela deixa a vida me levar e pronto. Agora é a hora que eu falei que ele comentar que a Domênica falou que antes, porém, de chegar esse momento, olha, 11 anos atrás, ele já está avisando. Aliás, o Miranda já viu isso desde 1970. Né? A gente já sabe que o Miranda está falando dessa parte moral da sociedade desde o primeiro livro dele, e já tem mais de 50 anos. Mas ele fala, o Orion está falando aqui, a violência, a sensualidade, que é a parte que eles falam que não é só a parte sexual, é todas as sensações físicas, você tem que ter sensação física para viver, né? A degradação moral, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados. Eu acho que alcançando o fundo do poço. Será que nós chegamos lá? A gente nunca sabe, né? Porque sempre tem um fundo falso, sei lá. Enquanto as enfermidades degenerativas, transtornos bipolares de conduta, cardiopatias, cânceres, vícios, desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. Então, nós estamos aqui, que a gente sempre fala, ai, meu Deus, como é que está? Não dá para ser pior que isso, a gente sempre, pior não pode ficar, e aí sempre arruma um jeito de ficar, e a gente vai levando, porque tudo isso para a gente parar para pensar, né? E o que aquilo está afetando na gente, o que a gente pode melhorar. E ele continua que frutos, na verdade, vindo daqui do texto, fruto das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de destruição libertadora, lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem mácula, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Nós temos que ver que nós estamos tendo que voltar, nós temos que entender que nós somos um espírito, que faz parte do cosmos. Eu já falei aqui sobre um médico que chama Samuel Gomes, que eu estou estudando o livro dele. Ele fala, o livro é Apocalipse, de acordo com a espiritualidade. E ele mostra que nós temos que fazer o nosso processo apocalíptico. É um trabalho, sim, até já passei pregando aí e tudo, é um trabalho, vamos dizer, novo, mas é sobre você entender que você é espírito. Nós temos que sair dessa linha, lógico que não vai ser agora, mas eu estou falando que nós temos que começar a pensar nisso, de sair do nominal e passar para o espiritual. Nosso pensamento tem que ser pensamento de espírito, que a maioria de nós, por isso que a gente toda hora não lembra que a gente é espírito, por isso que a gente tropeça, porque a gente fica agindo com o pensamento da vida material e do que falou ali antes, não falou que os espíritos mais evoluídos não vão pensar nisso? E aí, essa história da integração do espírito cósmico da vida, que eu acho que ele quis dizer aqui. Ele fala que, como em toda batalha, momentos difíceis surgirão exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Agora vem novamente os conselhos que o Miranda sempre falou, o Orwell vai repetir aqui. Só que ainda vai alertar. Os lutadores, que eu acho que somos nós aqui, né, estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los, e padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Então, quem quer ficar
quem quer ficar agindo, né, da maneira, aí fica parecendo, é beata, parece beata, só fala em Jesus. Às vezes, pessoal, eu me pego falando de Jesus várias vezes por dia, e às vezes até fico meio, não fico falando muito, que parece que eu estou toda hora citando o evangelho, não é bem, agora eu fico estudando, né? Aquilo vem facilmente para mim. Então, eles falam que a gente vai ser incompreendido, exige equilíbrio e oração fortalecedora. Todo momento que você vê que o pessoal está aquela ironia, coisa e tal, você faz uma oração, para equilibrar, para você não ver, puxa vida, estou aqui. E olha só o aviso, nunca, porém, estarão solitários. Porque foi o que a Carla falou, a solidariedade espiritual do amor estará com eles, no caso, os lutadores, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Todo pioneirismo testa as resistências morais daquele que se atreve a ser diferente para melhor quando a vulgaridade predomina. Então, nós que estamos nos atrevendo a ficar a ser diferente para melhor, o pessoal vai ter resistência, né? Razão pela qual são especiais esses que se dedicam às experiências iluminativas e libertadoras. Não é para a gente ficar se achando, não, gente, mas nós estamos nesse caminho de querer se dedicar a uma experiência iluminativa. Pelo menos nós estamos estudando para tentar entender isso, né? E estamos conscientes, isso que eu falo, não estamos lá, como ele falou, dormindo. Ali antes falou, os que estão dormindo, nós não estamos dormindo. Já estamos conscientes, estamos acordados. A gente precisa somente treinar e ficar sempre atento, vigiar e orar, né? Vigiando a todo momento, vigiando o pensamento e orando a todo momento, né? Então, nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver. A gente, às vezes, me vejo feliz de viver, falo assim, gente, é uma desconhecida alegria, porque você, às vezes, para pensar o que estudou, o que leu, como é que está entendendo as coisas, como é que aquilo se torna mais simples de entender, né? Então, mesmo quando, aparentemente, haja uma conspiração contra os seus superiores propósitos. Porque parece que fica toda hora, gente, não é possível, estou fazendo tudo certinho. E agora acontece isso aí. Não, eu estou seguindo aquela velha frase. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então, é aquilo que a gente tem que estar lembrando. Então, vem aqui. E às vezes, pelo simples fato de você entender tudo que você está estudando, te dá uma felicidade, não dá? Exatamente. Essa alegria que eu acho que ele fala aqui. É uma alegria interior tão grande. Parece que você cresce, não é? Cresce, mas não é de orgulho, não é de nada, não. Não é. De falar assim, meu Deus, que coisa boa. Eu acho que faz parte do nosso espírito, não tem nada de orgulho. Eu, pelo menos, não sinto isso. Eu sinto que a gente se sente bem porque a gente está conseguindo começar a entender. Aqui só para fechar. É por isso que o Cristo disse, conheça-te a verdade vos libertará. Essa liberdade que dá esse sentimento. Exatamente. Você se liberta do mundo de ilusão. Aí você é feliz porque você começa a entender que isso aqui não é o mundo da felicidade. Esse parquinho aqui, isso aqui não é Disney. Isso aqui você vem para você, isso aqui não é Disney. Exatamente. Vem aqui para passear. Aí quando você começa a entender a verdade, por isso que ele falava isso, a verdade te liberta, vai me libertar desse mundo de ilusão, gente. Exatamente. Aí eu vou entender que a minha felicidade não é deste mundo. Não é desse mundo. Está aqui. É por isso que vocês estão com esse sentimento. É isso, é simples. É simples, mas a gente pensa que não entende, mas entende sim. Ele fala aqui, para a gente lembrar só qual a responsabilidade que nos cabe. Manter a confiança na providência divina. Lembrar disso sempre. Não ter medo e perseverar com a certeza do amparo dos benfeitores espirituais. Então, o modelo a seguir permanece Jesus. E a nova onda de amor trará de retorno um apostolado. Está vindo de uma maneira diferente. Agora não vai matar mais as pessoas lá no circo, né? Ele fala os dias de perseguição, de martirólogo, que na atualidade, que tem na atualidade agora, é característica diferente. Não se pode mais matar impunemente os corpos como no passado. Isso não implica que não vão inventar calúnia, acusação vergonhosa, promovam campanha desmoralizadora contra eles. Você vê que às vezes aparece isso com nossos médiuns aí conhecidos, começa a falar deles, é isso, aquilo, para dificultar o empreendimento superior. Então, assim mesmo, deverão avançar, todos devem avançar, joviais e estoicos, cantando os hinos da liberdade, a liberdade aí, e da fé raciocinada, que dignificam o ser humano e o promovem no cenário interior. Nós temos que trabalhar dentro. Trata-se, portanto, de um movimento que modificará o planeta para melhor, a fim de auxiliá-lo a alcançar o patamar que lhe está reservado.
Quem não se entrega à luta, ao movimento, candidata-se ao insulamento, à morte. Assim sendo, sob o comando, ele vai terminar aqui agora, e a gente está quase terminando também, sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, sigamos todos empenhados na legítima fraternidade, oferecendo-nos em holocausto do amor à verdade, certos do êxito que nos está destinado. Essa certeza que é importante para a gente manter a mente no rumo. E ele termina falando, louvando, portanto, aquele que nos convidou, misericórdia solicitamos. Antes de a gente comentar, eu vou falar só das bem-aventuranças, que eu acho muito importante. Eu aprendi isso aqui com o professor Severino Celestino, e eu acho que é uma coisa que explica uma dúvida que eu sempre tive. Por exemplo, a compreensão, eu já comentei isso nas nossas aulas, na Tereza, o pessoal já escutou isso, sobre a tradução, né, de bem-aventuranças. Tem problemas da tradução do Evangelho, do hebraico para o grego. O professor Severino Celestino, ele estudou isso, essas línguas todas, e no livro O Sermão do Monte, ele fala que a palavra para bem-aventurança foi usada no hebraico ashrei, cujo significado principal é a marcha, avançar, o avante do homem na estrada que leva a Deus. Olha a diferença. Na tradução para o grego, usar o termo foi substituído por makarioi, que significa feliz, bem-aventurado. E aí vem a divergência. Você dizer bem-aventurados, aflitos. Para você ser feliz ou aflito, fica muito mais fácil você levar na outra, do hebraico, né? Então, que vai fugir o sentido original. Na verdade, não é felicidade, mas sim o caminho que leva à felicidade. Então, também o Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele se referia às bem-aventuranças como sendo credenciais de acesso à plenitude na vida espiritual, ou seja, um prêmio a ser conquistado, e não uma condição a ser vivenciado na existência terrena. E o professor Severino fala, na verdade, Jesus exorta aquela multidão sofrida a seguir adiante, a não desistir, a perseverar, apesar das dificuldades que enfrentavam diante da opressão romana. Isso transforma o Sermão do Monte em um sermão de exortações. Jesus coloca ali o bom ânimo, a esperança, a confiança para os que sofrem, apresentando a condição de se caminhar para Deus. E nessa busca constar, então, a felicidade. A bem-aventurança será, então, uma colheita, uma consequência da boa plantação realizada durante a nossa existência. Então, ele fala aqui, o Ora está falando aqui em cima, nesse sentido, você pode reparar. Ele fala aqui, sob o comando do cancioneiro das bem-aventuranças, sigamos todos empenhados, tá vendo? Não, fiquem felizes, ele fala, sigamos empenhados. Então, essa que é a verdadeira tradução de bem-aventurança. Não é seja feliz porque você está aflito, seja, sabe, a ideia é que vai avante, segue em frente, tenha confiança, né? Então, quando a hora terminou essa explanação, ele apresentava lágrimas nos olhos. O governador chegou perto, abraçou ele, todo mundo estava com vontade de abraçar. O coral infantil começou de novo, aquele coral maravilhoso, com aquelas baladas maravilhosas, que o Miranda diz que é desconhecida. Para ele, caíam pétalas de rosas sobre eles, que se desfaziam quando encostavam, né, dos espíritos, exalando um perfume especial. Em seguida, o óleo é conduzido para o tubo de luz, se diluiu delicadamente, ele havia cumprido com o dever que trouxera a nossa colônia. O mestre de cerimônias vai, termina a solenidade, eles se levantaram, começaram a conversar os grupinhos, eu fico, gente, sonhando com o dia que eu vou conseguir ficar numa reunião de grupos assim, estudando lá no plano espiritual. Não, lógico que eu não vou estar nesse nível aí, que eu não estou querendo subir tão rápido, mas só de estudar o grupinho desses, todo mundo, né, comentar a exposição, que a gente gosta de fazer, né? Nós saímos das nossas aulas, das nossas turmas, quando a gente estudava presencial, fazia isso, sei lá, comentava como é que foi a aula, e aí começa, aí vai com os professores e tudo, os comentários, foram alguns minutos, e depois eles vão para os aposentos. E é muito legal saber que essa vida continua, né? Que esse tipo de situação acontece toda hora, né? Bia quer falar, tá com a mãozinha levantada. Fala, Bia. Ai, Bia. Então, né, gente? Pode falar. Está ouvindo bem? Estamos. Uhum. Nesse capítulo me chamou a atenção, né? Apareceu a palavra solidariedade, né? A questão da solidariedade. Eu agora, não sei se eu comentei com vocês, eu estou no grupo jovem do Lar de Tereza. E o tema do Smelt é Ubuntu, que é uma filosofia africana, né? Eu sou porque nós somos. Né? Justamente a questão da solidariedade, de pensar no coletivo. Então, assim como jovem, né? Já não tão jovem assim, já estou com 33 anos, né?
Mas, enfim, estou me preparando para ser facilitadora. É a criança da turma, você é o bebê da turma. Eu queria muito estar com 33 anos. Mas você pode ficar com um grupo de jovem tranquilo, porque você somente é jovem. Gente, eu estou assim, refletindo muito, né? Está sendo assim, um divisor de águas na minha vida. Que benção. E me remeteu assim, hoje, né, eu conversando com uma amiga minha, né, sobre a questão da pandemia e tal. Aí eu assim, gente, ela, às vezes eu saio, vou para um lugar aglomerado, eu falei, gente, não pode, sabe? Está surgindo variante na África. A gente tem que, como jovem, sabe, se conscientizar, né? O que estamos fazendo aqui, qual o nosso papel aqui, né? Por que está aparecendo essas variantes na África? Porque, poxa, né, a África é um dos países que menos se vacinou, né? Que ainda está sendo deixado de lado pela humanidade. Então, né, a gente tem que cair a ficha, né? A gente tem que pensar assim no coletivo, pensar assim nas minorias, né? Então, essa palavra solidariedade me remeteu muito a isso no estudo de hoje, né? Aí eu conversei isso com ela, nossa, caramba, você tem razão, né? Então, assim, é uma questão não só dos jovens, mas de todos, né? Então, estou refletindo muito sobre isso. Estou aqui compartilhando com vocês essas experiências que eu estou tendo. Era isso que eu gostaria de falar. E bom, vai aparecer muita palavra solidariedade ainda, porque agora que está começando a aparecer o próximo capítulo, eles já vão começar a falar o que está acontecendo lá no povo que estava daqueles 220 mortos que aconteceram por causa do tsunami. E ele vai falar dos cadáveres nas praias, e vai acontecer ele vai já de cara o grupinho de trabalho dele é cada um de um canto. Então, assim, essa solidariedade internacional, no caso, e mundial, vai acontecer muito nesse livro, e eles vão falar muitas vezes sobre isso, sobre o momento que é a fraternidade legítima, porque nós temos que entender que somos irmãos, somos todos filhos de Deus. Então, não interessa se o cara tem outra religião, se o cara... Pô, até as pessoas que fazem as maldades, a gente tem que olhar para eles aquele lance. Você tem que olhar e ver que é um irmão perdido, desequilibrado. Você não pode ficar olhando... né? Quem somos nós para julgar que se está errado, se está certo? Eu acho que é equivocado, a gente tem só que auxiliar, estender a mão, entendeu? Nós estamos aqui com isso. Então, a gente sempre comentou isso, também a gente comenta quando a gente está junto. Não adianta ficar xingando o governante, xingando as pessoas. Quanto mais vibração negativa, mais um monstro ele vira, porque você só está alimentando. Faz prece, reza por eles, para ver se acalma, ver se cai uma luz naquelas cabeças. Exatamente. Essa parte aí fala muito o que a gente precisa que nós vivemos esse momento. Você vê isso lá em 2004, né? 2010 ele psicografou, a gente vem exatamente nessa linha, vivemos o que estava lá em 2004, publicado em 2010, é o que nós estamos vivendo hoje, em pleno 2021, e continuaremos vivendo de 2022 para frente, porque o ano vai mudar, mas as coisas vão continuar. E que os espíritos que vêm, nós que estamos tentando fazer essa mudança interior nossa, de lutarmos contra nós mesmos, né? Contra as nossas sombras, que todos nós carregamos, cada um com as suas, enfrentamos as nossas dificuldades. E primeiro temos que batalhar contra essas sombras, contra nós mesmos, que a gente carrega. Então, é orar e vigiar sempre. É o momento que a gente está passando. Isso sempre, porque isso vai ajudar a gente a viver, a não se envolver com o externo, com toda essa loucura que acontece, que a gente é bombardeado das notícias, da violência e da doença e de tudo mais. Só se fala isso, a mídia só bota isso para você. Se você quiser, você compra, e muita gente compra, né? Então, você precisa muito da oração para você lutar contra já as suas próprias sombras e não se deixar abater pelo que vem do externo, porque senão vem realmente aquilo que ele está falando. Aumenta as doenças psíquicas, né? Agora mesmo na pandemia, muito suicídio, muita síndrome do pânico, muita gente, né, ficando... O desequilíbrio toma conta, porque você fica... O medo, né? É o que ele veio dizer, assim, vocês são os trabalhadores da última, não tenham medo, porque o medo alimenta o outro lado que não quer que essa mudança aconteça. Isso é fato. Por que eles atacam esses trabalhadores, esses que estão tentando colocar para os demais a divulgar essa doutrina, que começam a mudar a frequência de vibração, porque eles querem que isso aqui continue esse palco para eles, porque sempre foi assim, eles não querem que mude. A mudança já está acontecendo de fato, o umbral grosso está sendo esvaziado,
todo vai ser esvaziado, até o Disneyland vai dar todo vazio, porque essa transição, uns vão ter a chance de ficar aguardando, vão um dia voltar para a Terra, outros que não têm mais jeito, já estão sendo realmente tirados do umbral grosso, umbral médio, e o fino, que é onde ficam as colônias e tal, que a gente é louco para ir para lá, mas é tudo umbral, né? Nosso lá é umbral, só é vibração menorzinha, mas é tudo umbral. Aí vai continuar, mas o grosso, onde está o povo mesmo, já está sendo esvaziado. Então, acho que esse capítulo fala assim, vocês que estão aí, vocês precisam orar e vigiar para poder perseverar, porque a gente também é atacado. Não só os grandes destaques, os palestrantes, os que estão aí na linha de frente mais destacados, mas nós que estamos tentando mudar, porque a vibração muda se a gente mudar, então eles não querem que a vibração mude. Também, então, nós somos os principais atacados. No último livro, o Miranda vai e deixa o livro inteiro. Espírita. Inteiro avisa. O Divaldo aí imagina a gente. Né? Por isso que o Bezerra fala, né? Espíritas, segue, não esmorece, ele sempre fala, né? Então, nós estamos na linha de frente mesmo. Agora sim, é esse lance. Você está comentando aí, nós temos que prestar atenção. Vamos fechar que faltam 3 minutos e meio, vamos só ver se alguém mais quer falar. A Eliane quer falar, mas a Eliane hoje ficou calada. A Eliane, fala aí. Eliane, fala aí. Um pouquinho. Eu estou muito reflexiva, né? Estou reflexiva porque as coisas estão cada vez piores, a gente nota, e o livro justifica, né? Essa piora da humanidade, a piora do mundo inteiro. Bem interessante, mas essa piora vai levar o progresso até Deus, né? Isso é a certeza que ele coloca aí. Então, eu fico muito reflexiva quando as pessoas, por exemplo, não espíritas falam, mas não tem jeito, esse mundo não muda, esse país não muda, nada. Não, é justamente esse capítulo que me dá certeza que vai mudar. Então, estou assim, bem reflexiva em relação a isso e muito esperançosa, apesar de tanta coisa ruim que a gente está vivendo. Né? E é isso. Porque na realidade, a palavra Você que é médico, isso aí é a piora da melhora, né, Lu? Assim, melhora. Então, antes da morte. Exatamente, antes de morrer. Não, mas depois fica bom. É isso que vai acontecer com a gente. Não, porque a palavra buscar primeiro né, o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais será acrescentado, mas todo mundo só quer o que é acrescentado. Ninguém quer buscar a palavra, ninguém quer buscar a justiça, só quer o que será acrescentado. Então, quando isso se inverter, né, o pessoal realmente querer buscar a palavra, querer buscar a justiça, para que tudo mais será acrescentado, porque depois vem de graça. Se a gente fizer isso, vem aparecendo na nossa frente, vai dando na nossa mão. É muito fácil isso. É difícil só a gente tentar, né? Então, agora vamos fazer com que em 1 minutinho e meio. Vai lá fazer a oração final e agradeço muito vocês todos. Hoje o dia foi mais dinâmico ainda. Muito obrigada. Adorei, gente. Vai, Carlinhos. Saudades. Isso. Não estamos te ouvindo, Carla. Não, está muito lá no fundo. Será que você consegue, hein? Quem vai fazer? Então, vamos deixar para a Domênica fazer a oração final? Quer, Domênica? Aproveita. Vamos comigo mesmo. Vai eu ou vai cá? Vai rápido, que senão vai acabar. Pai amado e querido Mestre Jesus, aos mentores e protetores espirituais de todos os aqui presentes, agradecemos mais uma vez esta reunião em que podemos sorver os teus ensinamentos. Gratidão eterna, Senhor, e que possamos sempre perseverar, rezar, orar e vigiar para que possamos passar por essa transição planetária e assim adquirirmos o quanto energético necessário para o nosso progresso e o retorno à nossa pátria amada, nossa irmã terra, nossa Gaia. Gratidão, Senhor, que as suas bênçãos iluminem nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O evangelho está em cima da hora. Muito bom. Até a próxima. Adorei, meninas. Obrigada, viu? Também.